Sejam bem-vindos! No vídeo Em que dia Jesus morreu, a partir do minuto 3, mencionamos o ano em que o povo de Israel saiu do Egito, 1513 a.C. Muitos têm perguntado como chegamos a essa data. Pois bem, este vídeo será uma autêntica viagem pela linha do tempo bíblica. Vamos explorar os acontecimentos que nos levam até essa conclusão, começando por uma data amplamente reconhecida pela história secular. 539 a.C., a queda de Babilônia. Preparem-se para uma jornada épica, apertem os cintos e embarquem nesta descoberta fascinante. Antes de avançarmos nesta descoberta, não se esqueça de se inscrever no canal para receberem sempre os vídeos publicados. Carrega também no sininho, assim receberão um alerta quando for publicado um novo vídeo. E não se esqueça, partilha com os teus amigos. Em 1879, nas ruínas da antiga Babilônia, atual Iraque, foi descoberto um artefato arqueológico de argila, o cilindro de Ciro. Ele contém um decreto do rei persa Ciro, o Grande, escrito em escrita cuneiforme datado de cerca de 539 a.C., quando Ciro conquistou a Babilônia. O cilindro descreve como Ciro tomou Babilônia sem grande resistência e se apresentou como um libertador dos povos oprimidos por Babilônia. Um dos pontos mais significativos é que ele permitiu que povos exilados retornassem às suas terras e reconstruíssem os seus templos. O cilindro de Ciro é uma das provas arqueológicas que sustentam a veracidade do relato bíblico sobre a libertação dos judeus do exílio babilônico em 537 a.C. Ele é considerado por alguns como a primeira declaração de direitos humanos, mas, na realidade, era um decreto político e religioso do rei persa. Babilônia, a cidade inexpugnável, rodeada por muralhas colossais e protegida pelo rio Eufrates, parecia invencível. Mas Deus já havia decretado a sua queda muito antes do nascimento de Ciro. O profeta Isaías, inspirado por Deus, escreveu: "Digo a Ciro, tu és o meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Ele dirá de Jerusalém, será reconstruída, e do templo, o seu alicerce será lançado." Isaías 44, 28. Mais de um século depois, em 539 a.C., Ciro, o líder do Império Medo-Persa, preparou-se para atacar Babilônia. Mas como poderia ele vencer essa fortaleza? Deus havia dito: "Eu digo à profundeza das águas, seca-te e eu secarei todos os teus rios." Ciro cumpriu essa profecia de forma impressionante. Ele desviou o curso do rio Eufrates, fazendo com que o nível da água baixasse. Durante a noite, os seus soldados marcharam pelo leito seco do rio e entraram na cidade. Mas como passaram pelas muralhas? "Eu irei adiante de ti e endireitarei as montanhas, quebrarei as portas de cobre e cortarei as trancas de ferro." Naquela noite, os portões da cidade estavam misteriosamente abertos. Os guardas, embriagados numa festa liderada pelo rei Belsazar, não conseguiram reagir. Sem uma batalha significativa, Babilônia caiu, exatamente como Deus havia predito. E então cumpriu-se outra profecia: "Quando 70 anos se cumprirem, voltarei a minha atenção para vós e cumprirei a minha promessa, trazendo-vos de volta para este lugar." Jeremias 29, 10. 2 anos depois, em 537 a.C., Ciro emitiu um decreto permitindo que os judeus regressassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo. O império mais poderoso da terra caiu em uma única noite, provando que a palavra de Deus sempre se cumpre. A história sagrada está prestes a ser desvendada. Uma viagem através dos séculos nos levará desde a queda de Babilônia até o momento glorioso em que Israel se tornou uma nação. Mas para entender este percurso, precisamos começar pelo fim. O ano é 537 a.C. O cativeiro na Babilônia chega ao fim. 70 anos se passaram desde que Jerusalém foi destruída. O decreto de Ciro, rei da Pérsia, ecoa como um trovão na história. "O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e encarregou-me de construir-lhe uma casa em Jerusalém." Esdras 1:2.
Mas para saber como os judeus chegaram a esse exílio, devemos retroceder 70 anos no tempo. O ano é 607 a.C. O cenário é desolador. As muralhas de Jerusalém foram derrubadas, o templo incendiado, e o último rei de Judá, Zedequias, vê os seus filhos serem mortos diante dos seus olhos antes de ser levado cativo. O reinado dos descendentes de Davi chega ao fim. Com este evento, um período sombrio inicia-se, mas a contagem do tempo não para. Para compreender a história que nos trouxe até aqui, devemos voltar ainda mais, até os dias de Salomão. Acompanhe-nos nesta jornada épica, onde revelaremos o tempo exato de cada rei de Judá, reconstruindo uma linha do tempo precisa, até chegarmos ao momento crucial da saída do Egito, em 1513 a.C. A história está diante de nós, a verdade será revelada. O reinado de Zedequias governou 11 anos. Zedequias foi posto no trono pelo rei Nabucodonosor da Babilônia, mas, em vez de se submeter à vontade divina, ele rebelou-se, levando a cidade à ruína. O breve governo de Joaquim governou 3 meses e 10 dias. Antes de Zedequias, quem reinava era Joaquim, que esteve no trono por um curto período. Ele foi deposto pelos babilônios e levado cativo. O reinado de Jeoiaquim governou 11 anos. Retrocedemos então para o rei que antecedeu Joaquim, Jeoiaquim. Ele governou 11 anos, mas note algo interessante. Pode parecer que de 618 a 628 são 10 anos, mas lembremos que a contagem dos reinados funciona de forma inclusiva na cronologia hebraica. O primeiro ano de um reinado já é contado como o ano 1, independentemente de ele ter começado no início, no meio ou no fim do ano. O curto reinado de Jeoacás governou 3 meses. Antes de Jeoiaquim, o rei foi Jeoacás, mas seu governo foi breve. Foi deposto e levado para o Egito pelo faraó Neco. O reinado de Josias governou 31 anos. Josias foi um dos reis mais notáveis de Judá, conhecido por suas reformas religiosas. Tentou restaurar a adoração verdadeira. No entanto, morreu em batalha contra o faraó Neco. O breve reinado de Amon governou 2 anos. Antes de Josias, Amon reinou por apenas 2 anos. Seu governo foi marcado pela idolatria e ele acabou sendo assassinado por conspiradores. O longo reinado de Manassés governou 55 anos. Manassés foi um dos reis que mais promoveram a idolatria em Judá. No entanto, depois de ser levado cativo para a Babilônia, ele se arrependeu e tentou corrigir seus erros nos últimos anos de seu reinado. O governo de Ezequias governou 29 anos. Ezequias foi um rei fiel. Seu reinado foi marcado por uma grande reforma religiosa e por uma intervenção milagrosa de Deus contra o exército assírio. O reinado de Acás governou 16 anos. Acás foi um rei infiel, entregando-se à idolatria e buscando alianças pagãs. Seu governo resultou em declínio espiritual para Judá. O reinado de Jotão governou 16 anos. Jotão foi um rei relativamente justo, mas seu povo continuou a praticar a idolatria. O longo reinado de Uzias, ou Azarias, governou 52 anos. Uzias foi um rei forte e bem-sucedido, mas no final de sua vida tornou-se orgulhoso e foi ferido com lepra. Amazias governou 29 anos. Amazias começou bem, mas depois de uma vitória militar, tornou-se arrogante e trouxe idolatria para Judá. Jeoás governou 40 anos. Jeoás reinou por 40 anos, inicialmente sob a influência do sumo sacerdote Joiada. Após a morte de Joiada, desviou-se para a idolatria. O golpe de Atalia governou 6 anos. Atalia usurpou o trono. O reinado de Acásias governou 1 ano, filho de Jeorão e de Atalia, alistado como rei de Judá por 1 ano. O reinado de Jeorão governou 8 anos, primogênito de Jeosafá, que aos 32 anos de idade tornou-se rei de Judá. Parece que, durante vários anos, Jeorão estava de alguma forma associado com seu pai no reinado. Os 8 anos de governo creditados a Jeorão contam a partir de 913 a.C. O reinado de Jeosafá governou 25 anos, filho do rei Asa, de Judá, e de Azuba, filha de Sili.
Aos 35 anos, Jeosafá sucedeu seu pai no trono e governou por 25 anos. O reinado de Asa governou 41 anos, o terceiro rei de Judá, depois de se dividir a nação em dois reinos. Asa era filho de Abiás e neto de Roboão. Ele reinou por 41 anos. O reinado de Abiás governou 3 anos. Um dos 28 filhos de Roboão, também chamado Abijão, que se tornou o segundo rei do reino de Judá, de 2 tribos. Era descendente régio de Davi, tanto por parte do pai como da mãe, sendo a 16ª geração de Abraão na linhagem real de Jesus Cristo. O reinado de Roboão governou 17 anos, filho de Salomão com Naamá, sua esposa amonita. Ele sucedeu a seu pai no trono em 997 a.C., aos 41 anos. O reinado de Salomão governou 40 anos, filho do rei Davi na linhagem de Judá, rei de Israel de 1037 a 997 a.C. No 4º ano do seu reinado, no 2º mês do ano, o mês Ziv, abril-maio, em 1033 a.C., Salomão começou a construir a casa de Jeová no Monte Moriá. Estamos assim no ano 1033, no 4º ano do reinado do rei Salomão. E vejam o que diz o primeiro livro dos Reis, capítulo 6, versículo 1. No 480º ano depois da saída dos israelitas da terra do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, isto é, o 2º mês, ele começou a construir a casa do Senhor. Agora, a Bíblia nos revela o dia exato que o povo de Israel saiu do Egito. 14 de Nisã de 1513 a.C., 480 anos antes da construção do templo. A história pode duvidar, mas a Bíblia sempre teve a resposta. Espero que tenha gostado. Deixa o teu comentário e partilha. Até a próxima!